A tarde começava a se despedir, mas o ritmo do bairro Terra Firme estava longe de desacelerar. Belém do Pará, com seus sons vibrantes, parecia respirar junto com seus moradores. O barulho dos carros e motos ao longe se misturava ao som de crianças jogando futebol e, de vez em quando, o grito de alguém chamando o vizinho. Léo seguia em direção à aula de capoeira, realizada pela Associação Cutimboia. Conhecia cada pedaço da terra firme, como a palma da mão. Os becos apertados, as ruas que se entrelaçavam como fios soltos, os mercados que vendiam tudo. Em cada canto havia algo que o fazia se sentir em casa. Ele passou por um dos becos mais antigos, onde a água, antes livre para fluir pelos igarapés, agora estava escondida sob o concreto da canalização. A transformação era visível. O lugar onde o igarapé cortava o bairro e trazia vida para as ruas, agora era só um caminho de concreto. Sem o mesmo cheiro fresco da água, mas com o eco de algo que, aos poucos, estava desaparecendo. O som de um rádio ligado vazava de uma das janelas, tocando um carimbó que balançava a leve brisa que passava. O caminho até o lugar onde ele daria aula não era longo, mas sempre parecia ser mais do que apenas uma caminhada. Era quase como atravessar os próprios tempos e histórias da terra firme, onde a luta por um pedaço de chão, por um lugar ao sol, ainda se misturava à memória das águas que atravessavam o bairro. Ele avistou a perimetral, a avenida que separa a terra firme dos bairros mais estruturados. O contraste entre as duas realidades era evidente. De um lado, a calmaria das ruas, com o som dos passos de quem anda no seu próprio ritmo. Do outro, a modernidade apressada. Ao se aproximar do ponto de encontro, os sons da capoeira já se faziam ouvir, ainda que distantes, como uma promessa. Ao virar a esquina, a pequena praça onde se reuniam crianças e adultos que participavam das aulas de capoeira se abriu diante dele. As risadas das crianças se misturavam com o som do berimbau e do atabaque, e os pés que tocavam o chão com ritmo faziam um eco nas paredes simples das casas ao redor. Ali, Léo sabia que a associação estava criando algo mais. Não apenas os movimentos da capoeira, mas uma forma de resistência, de conexão com a raiz, com a história, com a cultura. Cada rosto que encontrava trazia uma história própria da terra firme. Alguns eram seus alunos mais antigos, outros iniciantes, todos com uma chama nos olhos, como se a capoeira fosse mais do que apenas uma arte marcial. Era um modo de reivindicar um espaço próprio, de tornar visível o invisível, de mostrar ao mundo o que acontecia naquelas ruas apertadas e cheias de vida. Naquele momento, ele sabia que sua jornada como parte da Associação Cutimboia transcendia a simples prática da capoeira. Ao dar o primeiro passo na roda, Léo sentiu o bairro respirar de novo, como se fosse um só, em sintonia com a música, com o movimento, com a luta cotidiana. Opa, nem me apresentei. Eu sou Amanda Stab, jornalista e repórter do Nós Mulheres da Periferia. E esse é mais um episódio do PSIR, podcast sobre periferias, solução, inovação e reconstrução. Uma iniciativa da Stanford Social Innovation Review Brasil, a CIR Brasil, e da iniciativa PIPA, com o apoio do Instituto Beijo. E eu não tô sozinha para narrar esse episódio. Oi, eu sou Samir Guimaré. Sou moradora da Ilha de Caratateu, em Belém do Pará. Tenho 33 anos, sou mãe da Violeta, pedagoga, arte educadora, performer, poeta, escritora, dançarina popular,
apresentadora, realizadora audiovisual, diretora de arte e pesquisadora. Também sou cria do movimento cultural, né? A minha base vem toda do carimbó, que é patrimônio imaterial e cultural brasileiro. Cria da escola pública. Minha formação básica vem do Liceu Escola de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, na Vila de Coraci, bairro do Paracuri, onde desde os 9 anos de idade eu tenho contato com as culturas populares, com o carimbó, grupos juninos e o carnaval. E é desse lugar que eu venho e que vai comigo para onde eu for, onde eu chegar. Essa série especial fala sobre os desafios que coletivos periféricos no Brasil enfrentam para acessar recursos financeiros. É o que mostra a pesquisa Periferias e Filantropia, que mapeou mais de 1.000 iniciativas pelo Brasil e revelou as principais barreiras nesse processo. E, Samile, você fez parte desse levantamento realizado pela iniciativa PIP em parceria com o Instituto UNU, né? Sim, exatamente. Eu fui uma das pesquisadoras do norte do Brasil, região que a gente vai abordar nesse episódio. Conta pra gente, como foi a experiência de mapear esses coletivos? Meu dia a dia, enquanto coletava dados, foi bem dinâmico, especialmente aqui em Belém, no norte do país. A gente tem uma região insular muito grande, atravessada por água, e muitas comunidades ribeirinhas e tradicionais. Temos povos de matriz africana, quilombolas, que atuam bem à margem. As especificidades do nosso território exigiram muita dedicação, principalmente com a dificuldade de acesso à internet e às tecnologias digitais. Foi um trabalho de estar presente, sentar ao lado de quem realiza, estabelecer essa confiança e garantir que as informações realmente refletissem a realidade dessas comunidades. Uau, Samile! Realmente deve ter sido uma experiência e tanto. Pesquisar esses territórios exige estar totalmente imersa. O trabalho do Léo Oliveira na Associação Cutimboia, que apareceu no começo do episódio, está muito alinhado com o que você mencionou sobre as especificidades do território e a importância de estar imerso nas comunidades para realizar um trabalho efetivo. A associação tem se dedicado a preservar a cultura e a fortalecer as comunidades periféricas e quilombolas em Belém, no Pará. Apesar dos desafios financeiros e burocráticos, assim como a pesquisa que você fez, o trabalho deles depende dessa presença constante, do apoio direto às comunidades e da construção de uma rede de colaboração para contornar as dificuldades do acesso a recursos e a visibilidade para o trabalho da cultura popular. Se liga nessa experiência que o Léo compartilhou, que mostra um pouco do que as periferias de Belém enfrentam para fazer a transformação acontecer. É um exemplo de como, mesmo diante de tantos obstáculos, a cultura e a união das comunidades ainda são forças poderosas de resistência e mudança. Pois é, Amanda, eu sou o Léo, nasci no bairro da Terra Firme, periferia de Belém, Amazônia. Cresci no movimento popular e o movimento cultural junto, né, que é um movimento popular, dentro de um bairro que luta pela moradia, foi o seu marco inicial. Meus pais vêm dessa época. A moradia era uma das bandeiras de luta, de processo de ocupação. Nesse processo de ocupação, a gente vai também trabalhando a cultura, a arte, o povo que ocupou esse território. Eu trabalho com capoeira Angola, dentro do meu bairro, em outras atividades. E trabalho com outras coisas mais ainda, porque eu sou capoeirista desde que eu não nasci. Tem como falar assim, eu nasci com isso, eu nasci já dentro da cultura popular, dentro da dança. A dança foi através da capoeira conheci ginástica olímpica, dança, fui dançarino contemporâneo e dançarino por danças afro-brasileiras depois, né? E a capoeira me levou me apresentou toda essa diversidade, né, que tem. E hoje a gente leva um trabalho de capoeira junto com uma associação Cutimboia, que é ligada ao meu mestre, que é o Bira Marajó. É um trabalho do Marajó também, junto com as comunidades de Quilombo. E eu sou arte educador, trabalho em algumas escolas, né?
com a educação, e ao mesmo tempo dentro do movimento social. Sempre isso, porque eu aprendi dentro do movimento social, aprendi com meus pais, aprendi com meus amigos, e não temos como sair dessa, porque esse é o nosso norte. Esse é o nosso norte de atuação. E a cultura, ela que movimenta a arte, a cultura que movimenta toda essa movimentação de lutas populares. A Associação Cutimboia foi fundada em 2006 e se dedica a preservar e fortalecer a cultura popular por meio da capoeira Angola, um estilo que combina dança, luta, música, mímica, espiritualidade e ancestralidade. A organização tem se tornado um ponto de resistência cultural, conectando comunidades tradicionais, quilombolas e ribeirinhas. É um espaço de transformação social, onde a capoeira se junta a outras expressões culturais para promover a educação e fortalecer a identidade da periferia de Belém. A Associação Cutimboia, ela está desde 2006 constituída. Cutimboia pelo fato de ser uma cobra da Amazônia, amarela e preta pelo fato de nossa capoeira Angola ser amarela e preta. E o nosso mestre fez o nome com a questão da cobra da Amazônia, né? Que vem Cutimboia, jiboia. Então a gente tem a Cutimboia, que ela é amarela e preta. Tem a ver com a nossa ancestralidade, nosso mestre, que é mestre Parchinha. O bairro Terra Firme, onde Léo cresceu, tem uma história de resistência e formação popular. Na verdade, toda a periferia de Belém é um território marcado pela luta constante por direitos básicos, como moradia e acesso à cultura, onde a falta de infraestrutura e o abandono das políticas públicas convivem com a força das comunidades locais e, mesmo diante das adversidades, constroem redes de solidariedade e resistência. Essas áreas, compostas principalmente por migrantes e comunidades ribeirinhas, refletem uma identidade única, que, embora compartilhe semelhanças com outras periferias do Brasil, é profundamente influenciada pela geografia local e pelas práticas culturais da Amazônia, como a capoeira e o carimbó, que são ferramentas de resistência e afirmação de suas tradições. Quando a gente fala de periferia, a gente sabe que não é uma coisa uniforme, né? A periferia daqui não é a mesma periferia de Guarulhos, que não é a mesma periferia de Porto Alegre, que não é a mesma das periferias de Belém. Como você caracterizaria as periferias de Belém e o bairro onde você cresceu? Eu lembro muito a música do Racionais, né, quando fala periferia em qualquer lugar, né? Quando pergunta isso aí. Eu acho que aqui, como a nossa cidade, ela é plana, ela é um pouco diferente, porque ela é muito ribeirinha ainda. Até pelo fato da formação do território, né? A formação ela é diferente um pouco. Tipo, a nossa cidade, posso falar nossa cidade, periferia de Belém, inclusive, especialmente a Terra Firme, que é o nosso território. Que é a Terra Firme? A Terra Firme ela é cheia de universidades, ao mesmo tempo tem um muro com a ocupação, né? Pelo processo. Universidades, Museu Guild, CNPq, tudo fica na Terra Firme. E a periferia. E que divide isso é uma avenida chamada Perimetral, que divide esses espaços, esse muro é a perimetral que divide a comunidade, essas instituições públicas federais. Então, a formação da Terra Firme, ela é ocupada pelos ribeirinhos, ela é ocupada pela ocupação do dentro que mora na cidade, que mora dentro de outros dos estados, principalmente o povo maranhense. Tem muito maranhense em Belém. Meu pai é maranhense, minha mãe é paraense. Então, minha mãe é mais em questão indígena mesmo, vem do litoral paraense, que é Curuçá, mais em questão tupinambá mesmo. E meu pai vem do Maranhão. E a maioria dessa formação desse povo é desses povos que vêm de fora. E ribeirinhas que pelo Rio Guamá. E a periferia, ela se dá assim como Belém toda, a maioria é ocupação. Ela é uma cidade que foi aterrada, vários igarapés
Fizeram tanto canal em Belém, virou canal. Então, tudo era igarapé antigamente. Agora, eles fazem umas obras que é complicado pra gente, que mora na periferia, e as obras que fazem no centro é totalmente diferente, é mais COP30, e pra gente tem essa questão do racismo ambiental, entendeu? E hoje em dia a gente faz isso aí com outros movimentos também, discute essa questão da identidade, discute a questão da periferia. A política cultural da periferia é discutida também. Então, essa formação da questão de diferenciar a periferia da Amazônia para outras periferias do Brasil mexe com a questão da formação a formação daquele território, entendeu? Isso eu posso te fazer, porque eu já rodei por alguns Sudeste, rodei pelo Nordeste e eu vejo muito isso. Como o Léo pontuou, Belém será a sede da COP30, evento da ONU que acontecerá em novembro de 2025. A COP, que significa Conferência das Partes, é um encontro internacional focado nas mudanças climáticas, e essa será a primeira vez que a Amazônia será palco do evento. A expectativa é que a COP traga grandes investimentos e visibilidade para a cidade. No entanto, é fundamental refletirmos sobre o impacto real desses investimentos, especialmente nas comunidades periféricas. Como Léo também destacou, a periferia de Belém sofre com um racismo ambiental persistente, caracterizado pela falta de infraestrutura e pelas desigualdades. A grande questão é: onde esses recursos da COP30 estão sendo ou serão aplicados? Enquanto a cidade pode receber investimentos consideráveis, precisamos garantir que eles cheguem até as comunidades que mais necessitam. Belém do Pará se transformou em um grande canteiro de obras. Parque da cidade, macrodenagem e urbanização de canais, construção de vias estruturais. Tudo para preparar a cidade para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que acontece em novembro. A contradição aqui é evidente. A COP30 deve debater a relação entre as mudanças climáticas e o combate às desigualdades e o racismo ambiental. Mas o risco é de que os recursos não sejam direcionados para resolver esses problemas na própria cidade-sede. Em vez disso, esses investimentos podem acabar sendo usados para iniciativas que não priorizam a real transformação das condições de vida das comunidades periféricas. É fundamental que as políticas de sustentabilidade e os investimentos gerados pela COP30 não reforcem as desigualdades, mas contribuam para um desenvolvimento que beneficie especialmente aqueles que vivem na margem da sociedade. E é nesse contexto que a Associação Cutimboia desenvolve seus projetos, que vão além da prática da capoeira Angola, conectando a comunidade com iniciativas de educação, meio ambiente e fortalecimento da identidade cultural. Esse trabalho acaba sendo uma forma de resistência dentro da periferia, enfrentando desafios que vão desde a falta de acesso a políticas públicas até a valorização da cultura popular como elemento essencial da construção social. Então a Cutimboia, ela nasce por várias pessoas que vêm do teatro, sempre com a capoeira, né? Assim, do teatro, da arte visuais, né? Da dança, arquitetura, de comunidade de quilombo também. Além de estar na periferia, mas tem a Gija. A Gija trabalha com a capoeira dentro de quilombo Itancuã-Mirim, que fica no município do Acará. Então a Gija, ela está dentro da Universidade Pública Federal, como Cutimboia também. E aí, a gente tem essa relação de trabalhar a capoeira. Então, através da capoeira, a gente faz um monte de coisa. Eu faço pesquisa de dança. Através da capoeira, eu faço teatro. Essa costura, assim, com os terreiros, carimbó. No meu bairro, no meu grupo, tem pessoal do carimbó, muita gente do carimbó, entendeu? E outros mestres também de capoeira. E outros grupos também, a gente consegue movimentar, fazer reunião. Principalmente quando é editais. Os editais de Belém, eles são muito excludentes. Muitas vezes, as iniciativas culturais ficam de fora dos editais e das políticas públicas, justamente por estarem em territórios que são invisibilizados.
Também é difícil conseguir apoio para projetos que envolvem capoeira, arte popular ou qualquer expressão cultural que não esteja diretamente ligada às grandes mídias ou tendências. A gente sabe da importância da cultura como resistência, mas é muito complicado conseguir os recursos necessários para manter os projetos vivos. Isso acontece não só pela falta de incentivo, mas pela forma como as periferias são tratadas pela gestão pública. O apoio chega com muita burocracia, ou em muitos casos simplesmente não chega. A falta de acesso à informação e a dificuldade de compreensão dos editais também são barreiras gigantes para muitas iniciativas culturais nas periferias. Para democratizar os editais, é preciso também garantir que quem está nas comunidades consiga participar de maneira justa e com igualdade de condições. Os critérios dos editais já vem sendo debatido há muito tempo, né? Antigamente a gente falava cego, não tem edital para cultura, porque aí agora a gente está querendo democratizar esse incentivo, né? Eu vejo que ainda a questão do letramento, ele é um pouco ainda que tu pode ir para os projetos e de fazer projeto, como fazer um projeto. Mas o grande problema é que a gente tem um problema na questão do letramento. Ele é racial, sabe? No meu grupo tem 2 pessoas da língua portuguesa e eles falam isso. Cara, mas é o letramento. Não é como fazer um projeto. É tu escrever um texto. O nosso povo ainda precisa... não é que o nosso povo precisa. O governo tem que entender isso também, sabe? Qual tipo de ferramenta? Fizeram um mapa cultural aqui no Pará que só entra... que faz um texto melhores assim, entendeu? A gente perde. Não tem, é real isso. A invisibilidade aumenta. Tem gente que tem belos projetos. Aí eu vejo os projetos assim de teatro, de cultura popular, às vezes, que, meu Deus do céu, é um fenômeno, eu acho, sabe? Por exemplo, um cordão de bicho. Eu adoro cordão de bicho, não sei. Além da capoeira, assim, cordão de pássaro e cordão de bicho, é uma coisa nossa aqui. Que é um teatro, ele é um teatro popular. Então, tipo assim, agora o Cordão de Bicho, a escola de teatro e dança aqui de Belém, eles estão cooptando tudo do Cordão de Bicho, porque é muito bonito a cultura popular, entendeu? Então, dentro da capoeira, dentro do hip hop, dentro do carimbó, a gente vê pessoas que têm um potencial muito grande, mas assim... não consegue. Eu não tô falando isso pra ficar aqui negócio, esse menino sabe reclamar. Não, eu consigo escrever ainda algumas coisas. Eu tô te falando. E com o meu grupo. Mas eu acho que essa questão da classe social também, a galera que mora no centro de Belém, escreve muito bem. Não tem como igualar isso ali. O Léo também aponta que há um problema político. Muitos editais beneficiam grupos alinhados com a gestão municipal ou estadual, enquanto outras iniciativas ficam invisibilizadas. Segundo ele, existem terreiros em Belém que nem sabem da existência desses editais, o que é preocupante, porque essas são expressões autênticas da cultura local. Esse modelo tem que ser revisto, tudinho. E é uma galera que não sabe nem onde passa edital. Agora, o que é bonito é a autenticidade. É a autenticidade. E eu acho que é excludente porque, pelo fato, o modelo já está ultrapassado. Eu me lembro quando, eu não sei se foi o Juca que fez, o ministro, na época, pelo áudio, sabe? Pelo áudio, os editais de cultura popular, principalmente. Essa falta de acesso a recursos também impacta diretamente a estrutura das associações e dos coletivos. Por não terem apoio financeiro constante, muitas dessas iniciativas acabam tendo que funcionar de maneira mais informal, sem a possibilidade de contar com uma equipe fixa e qualificada. Isso dificulta o trabalho de longo prazo, porque, muitas vezes, as pessoas que estão à frente dessas iniciativas não conseguem se dedicar integralmente devido à falta de remuneração. Hoje a associação conta com 7 pessoas na equipe, todas voluntárias. Como ninguém vive exclusivamente da associação, todos têm outros trabalhos. Alguns são professores, outros artesãos e outros atuam em diversos segmentos. Desde a fundação,
a Associação Cutimboia já atendeu mais de 500 pessoas e, atualmente, atende cerca de 60. A associação se sustenta por meio da venda de produtos artesanais, de oficinas e dos projetos culturais em desenvolvimento, como os apoiados pela Política Nacional de Incentivo à Arte e à Cultura Brasileira, PNAB, que visa fomentar iniciativas culturais em todo o país. Além disso, conta com o apoio da Lei Aldir Blanc, sancionada em 2020 para oferecer auxílio emergencial ao setor cultural afetado pela pandemia de Covid-19. Nosso estado é um pouco difícil de viver de cultura. Eu não vou enfeitar nada aqui. É muito difícil viver de cultura porque quando abre o edital é muito difícil. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o trabalho incrível do Léo. Mas antes, bora dar uma olhada em alguns dados que ajudam a entender melhor as histórias que ele compartilhou com a gente? São dados da pesquisa Periferias e Filantropia. Assim como a Associação Cutimboia, 89% das pessoas envolvidas em iniciativas periféricas trabalham em outras frentes ou têm empregos fora desses projetos. Isso reflete a realidade compartilhada pelo Léo, onde os membros da Associação Cutimboia conciliam múltiplas responsabilidades para manter as atividades da organização vivas. Além disso, 64% das iniciativas pesquisadas relataram atuar em territórios tradicionais, como comunidades quilombolas, ribeirinhas ou indígenas. A Associação Cutimboia é um exemplo disso, com projetos que conectam a capoeira Angola às raízes culturais e ambientais da região amazônica. Outro dado relevante é que 91% das iniciativas acreditam que seus projetos impactam positivamente a qualidade de vida das comunidades que atendem. No caso da Cutimboia, isso é evidente nas rodas de capoeira, que não apenas promovem cultura, mas também criam espaços de pertencimento e resistência. Quando falamos de formalização, 52% das iniciativas têm um CNPJ ativo, que funciona como um documento de identidade para as organizações. Mas 76% das que não têm expressaram o desejo de se formalizar. A Associação Cutimboia está em processo de regularização, uma etapa desafiadora, mas essencial para acessar mais oportunidades e garantir a sustentabilidade de suas ações. Essa questão de formalização é um dos principais desafios para muitas iniciativas nas periferias. Envolvem custos com documentação, contabilidade e registro legal, algo que muitas vezes está fora do alcance de grupos com recursos limitados. Sem o CNPJ, fica difícil participar de editais e acessar políticas públicas, o que impede que muitas iniciativas culturais que já enfrentam desafios financeiros possam crescer e se fortalecer. Além disso, a falta de formalização também impede que esses coletivos possam estabelecer parcerias mais estruturadas, o que acaba limitando suas possibilidades de expansão. Sem o CNPJ, é como se o trabalho desenvolvido por essas comunidades não tivesse a devida legitimidade perante as instituições que distribuem os recursos. Isso reforça a exclusão dessas iniciativas da circulação de recursos que são essenciais para sua sobrevivência e crescimento, criando um ciclo de marginalização. Consequentemente, muitos desses grupos permanecem à margem do sistema, apesar de sua importância cultural e social para as comunidades em que atuam. Olá, eu sou Carolina Martinez, diretora-geral da Stanford Social Innovation Review Brasil, publicação referência mundial em inovação social e que tem como objetivo promover, informar e inspirar o campo. Em parceria com a Iniciativa PIPA, idealizamos este podcast para ampliar o debate e dar voz a lideranças que estão realizando mudanças significativas, mesmo com pouco ou nenhum acesso a recursos. A história da Associação Cutimboia mostra que a periferia amazônica é um território de presença viva, de ancestralidade, cultura e resistência. No entanto, essas potências seguem sendo invisibilizadas por políticas públicas desenhadas sem escuta e por um sistema de financiamento que não reconhece os saberes e modos de fazer de quem está nas margens.
O caso de Belém é emblemático. Às vésperas da COP30, que promete colocar a Amazônia no centro das discussões globais, as periferias da cidade ainda enfrentam racismo ambiental, exclusão territorial e falta de acesso a recursos básicos. O risco é que os investimentos cheguem, mas reforcem desigualdades, concentrando benefícios em áreas centrais, em vez de fortalecer os territórios que realmente sustentam a Amazônia viva. Coletivos como Cutimboia são parte da infraestrutura invisível que mantém esses territórios pulsando. São escolas, centros culturais, redes de apoio, tudo ao mesmo tempo e em meio a diversos desafios financeiros e burocráticos. Falta política pública que reconheça essa complexidade. Falta financiamento que confie. É urgente que as estruturas de apoio filantrópicas, estatais e privadas, se adaptem às realidades dos territórios, e não o contrário. A Amazônia urbana e periférica precisa ser escutada, financiada e respeitada, porque não há justiça climática sem justiça territorial, e não há futuro sustentável sem as pessoas que constroem possibilidades no agora, a partir da base. Agradeço novamente a Iniciativa Pipa pela parceria, ao Instituto Beja pelo apoio na realização desta temporada e ao nós, Mulheres da Periferia, pela produção. Se você chegou até aqui, além de ouvinte, seja um multiplicador dessas vozes e iniciativas. Vamos juntos? Esse foi mais um episódio do PSIR, podcast sobre periferias, solução, inovação e reconstrução. Uma iniciativa da plataforma CIR Brasil e da Iniciativa Pipa, com apoio do Instituto Beja. Essa conversa nos deu uma perspectiva sobre como coletivos como a Associação Cutimboia são essenciais para a transformação das comunidades periféricas, mesmo diante de tantas dificuldades. A resistência e a força desses grupos não vem apenas da luta por recursos, mas da sua capacidade de manter viva a cultura, além de educar e promover a inclusão social. A verdade é que, apesar de todos os obstáculos, iniciativas como essa estão criando novas possibilidades de pertencimento e empoderamento, diretamente conectadas às necessidades de quem vive na periferia. Exatamente. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui e obrigada a você, Samile, por ter aceitado narrar esse episódio com a gente e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer fazer parte desse episódio. Eu espero que com essa conversa a gente consiga gerar mais reflexões e mais ações para fortalecer essas iniciativas que, apesar de tudo, seguem resistindo e transformando suas comunidades. Seguimos juntas. E para quem quiser saber mais sobre a pesquisa Periferias e Filantropia, o link está aqui na descrição. Você também pode seguir a Iniciativa Pipa e a CIR Brasil nas redes sociais, @IniciativaPipa em todas as redes e @CIR Brasil com 2 S no Facebook e no LinkedIn e @stanford.cir.br no Instagram. Beijos! Esse episódio usou áudio de Canal Gov no YouTube. Tem edição, sonorização e masterização por Janaína Oliveira. Trilha original por DJ Fino. A produção e o roteiro são meus, Amanda Stabile.